Estamos aqui com o José Claudino Lombardi, que é o secretário executivo do STED-BR, que tem acompanhando a pedagogia histórica crítica desde os seus primórdios, então há muito tempo já tem acompanhando isso. Nós temos o professor Saviani, né, que é o principal idealizador e articulador e que tem produzido mais nessa história. Né, e a pedagogia histórico-crítica ela tem surgido lá já no final da década de 70, início de 80, e só em 84 que ela ganha o nome, né, próprio, foi batizada com pedagogia histórico-crítica. Em 86 nós temos aí o surgimento do grupo de estudos, né, e pesquisa do STED-BR, que hoje tem uma produção vasta, mas uma abrangência nacional, com mais de 35 grupos, se eu não me engano. Hoje nós podemos, assim, se contarmos desde 79 a 2018, nós já estamos aqui com quase 40 anos, né, de história, mas uma história que parece longa, parece porque a nossa vida é curta, né, mas o que representa sair da marginalidade, da não existência para a existência e ser conhecida, ser propagada, ser assumida. Então eu queria que você falasse um pouco da importância da pedagogia histórico-crítica nesse contexto da educação brasileira e nesse contexto atual. Só isso, né, Paulo? Sim, é muito simples as perguntas do Paulino. Bem, a pedagogia histórico-crítica ela é uma pedagogia contra-hegemônica, ou seja, ela surge enquanto uma pedagogia que se coloca no campo da luta revolucionária, da luta do proletariado pela transformação da sociedade burguesa e construção de uma nova sociedade com uma característica fundamentalmente social comum, seguindo os passos do conjunto das revoluções que ocorreram desde o final do século XIX, com a Comuna de Paris, passando pela Revolução Russa, que já coloquei em falas, em escritos, que tem o mesmo papel da Revolução Francesa para a burguesia, a Revolução Russa tem para o proletariado, sinalizando que a revolução do modo de produção ela já está posta, e enquanto o modo capitalista de produção ele desmonta crescentemente, as dores de parto já anunciaram que a construção do novo modo de produção ela vai se realizando formação social por formação social. E, então, é neste contexto de luta pela construção de um novo homem para uma nova sociedade que a pedagogia histórico-crítica se coloca. Ela tem como base e fundamentação a concepção materialista dialética da história e objetiva possibilitar uma educação que seja formadora integral do homem. O objetivo é a formação do homem omnilateral, o homem em todas as suas dimensões e em todas as suas potencialidades. Para isso é necessário investir forte e pesadamente não só na constituição teórica e metodológica da pedagogia histórico-crítica, mas que ela seja um efetivo instrumento para calçar, para possibilitar que as redes, notadamente públicas, que são aquelas que se voltam à formação dos filhos da classe trabalhadora, se respaldem nesta concepção, dando e respaldando uma formação centrada no conteúdo, uma formação que possibilite aos filhos dos trabalhadores o acesso ao conjunto do saber sistematizado pela história da humanidade nos mais diferentes campos do saber. Jesus, então se a pedagogia histórico-crítica ela se propõe uma formação omnilateral,
né, ela tem tudo a ver com o interesse dos trabalhadores em geral, e especialmente da educação. Em contraposição, exatamente aquilo que a burguesia oferece, que é uma formação unilateral, e nem assim, é totalmente fragmentada, alienada, né, e nem sequer poderíamos dizer voltada para a preparação para o trabalho, porque não é isso, não está... Nem isto ela tem por objetivo, ao contrário. Né? Então, mas aí, nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica é extremamente importante para que nós possamos assumi-la e trabalhar nessa perspectiva, não é? Com certeza. E, além, hoje a pedagogia histórico-crítica, como uma das pedagogias contra-hegemônicas, ela não é a única contra-hegemônica, ela se coloca no interior do conjunto das pedagogias socialistas e marxistas que foram se produzindo, porém ela tem a característica de buscar sintetizar o conjunto das contribuições ocorridas no campo do materialismo histórico dialético e no âmbito do marxismo, no âmbito das revoluções ocorridas, incorporando numa base única uma contribuição que seja ao mesmo tempo uma teoria pedagógica que alicerça o método de ensinar e o que ensinar para os alunos. Então, ela articula uma teoria como base de sustentação, que é preciso que os educadores e os gestores educacionais tenham uma plena e clara compreensão desta concepção pedagógica, e, ao mesmo tempo, o conteúdo do que deve ser ensinado, né? Que não tem nenhum mistério nisso. O conteúdo do que vai ser ensinado, ele irá depender, primeiro, do avanço dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade nos diferentes campos do saber. Segundo, como balizar, como possibilitar que este conhecimento ele seja adequado ao desenvolvimento psíquico e motor das crianças, em conformidade com a psicologia histórico-cultural, que nos dá a chave explicativa do que é possível na infância e nas diferentes etapas do desenvolvimento da criança ser trabalhado. Você podia, já que se menciona a psicologia histórico-cultural, na pedagogia histórico-crítica, e depois fazemos um corte, podia falar alguma coisa em termos de diferença entre a amplitude, a proposta, a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural? Como é que elas se conexam e as suas especificidades ao mesmo tempo? A pedagogia histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica, ela é muito mais ampla, porque ela, partindo de uma base filosófica e humanista do materialismo histórico dialético, ela tem por objetivo possibilitar um conjunto amplo de conhecimento sobre o que ensinar, como ensinar, em que condições políticas se almeja ensinar, objetivando a superação da ordem dada por uma nova ordem societária, né? E a psicologia histórico-cultural, ela se restringe no conjunto de estudos que, a partir do materialismo histórico dialético, se propôs a desvelar todo o processo, né, de aprender os processos psicológicos do homem. Nesse sentido, a psicologia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural, ela é um instrumento, ela é uma das ferramentas que a pedagogia histórico-crítica se utiliza e ajuda a compreender o processo de desenvolvimento humano das crianças com que a gente está trabalhando, né? Mas não pode se confundir a psicologia histórico-cultural com a pedagogia histórico-crítica, porque a pedagogia histórico-crítica ultrapassa em muito e busca contribuições num conjunto de disciplinas e de conhecimentos que possibilitam você elaborar um método, né,
de ensinar articulada a uma teoria pedagógica que exige a compreensão do que e do como fazer e também de como gestar, como administrar uma rede educacional que esteja calcada numa nova e contra-hegemônica concepção. Zezo, então, a pedagogia histórico-crítica ela surge lá nos anos 70 e então nesses quase 40 anos nós temos um acúmulo e uma importância de tal forma que a educação brasileira, ela hoje não pode ser contada, explicada, não poderia, né? Se tirar a pedagogia histórico-crítica, ela fica incompleta, e muito incompleta, né? Então nós já temos um acúmulo, nós tínhamos muitos eventos, produções, revistas, nós temos discussões, grupos de estudo, pesquisas, muitas pesquisas no âmbito da academia. Então, você falasse assim, diante disso tudo, é suficiente? Acha que é isso mesmo? Estamos já prontos, com a teoria pronta e acabada? Ela está... O que nós precisamos ainda? O que nós precisamos ainda, além de tudo o que já fizemos? Vamos lá. Primeiro, nos debruçando sobre a história da educação, nós vemos que as pedagogias contra-hegemônicas, elas surgem em meados do século XVIII, exatamente no momento em que o modo capitalista de produção ele se consolida e as lutas de classe começam a emergir e estourar em toda a Europa e em todos os países em que o capitalismo ele se constitui. Ela surge nas formas embrionárias das pedagogias socialistas e das pedagogias anarquistas. Século XIX, a gente vai estar vendo um aprofundamento não só da luta de classes, mas como também a geração, a produção de concepções pedagógicas que respaldavam o movimento proletário e que desembocam no manifesto do Partido Comunista, com Marx e Engels propugnando um formato de pedagogia, um formato de educação que articule ao mesmo tempo o ensino, os exercícios físicos e o trabalho. A partir daí começam uma série de reflexões em torno de uma nova e revolucionária educação, concepção educacional que foi se ampliando até desembocar nas várias formulações pedagógicas que vão estar animando as elaborações. Você vê que nas análises do Capital, Marx vai estar pensando a educação nos vários momentos, em como esta educação se coloca para o filho do trabalhador, né? que deste avanço da educação, que as próprias leis trabalhistas vão se colocando, elas passam a exigir, né? que o trabalhador ele elabore uma nova concepção pedagógica que não seja aquela meramente reprodutora da ideologia da burguesia para os filhos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, não seja uma mera adestradora dos filhos dos trabalhadores para o trabalho. Então, aquele início que vai estar lá no manifesto do Partido Comunista, ele passa a exigir uma reflexão muito maior. E é isto que vai estar sendo pontuada nas instruções aos delegados da primeira AIT, da primeira Associação Internacional do Trabalho, que passa a ter uma formulação muito mais sofisticada. Então, estou colocando que a pedagogia histórico-crítica, embora ela se formate pelo professor Dermeval Saviani no Brasil a partir do final da década de 70, início da década de 80, ela tem os seus antecedentes nas pedagogias contra-hegemônicas que vão estar se construindo no próprio processo da luta da classe trabalhadora contra
a hegemonia burguesa e a hegemonia do capital. Né? Bem, se a gente entende este movimento, né, a pedagogia histórico-crítica, ela constitui-se um salto formulativo de uma concepção pedagógica articulada no método de ensinar, no conteúdo a ser ensinado e na gestão de redes educacionais que possibilitem que os filhos da classe trabalhadora sejam formados numa outra perspectiva contra-hegemônica. Nisto, aonde a pedagogia histórico-crítica tem encontrado o locus de sua implementação aqui no Brasil? Nas redes públicas, a começar pela rede do Paraná e pela rede aqui da região oeste do Paraná, Cascavel e uma série de municípios, e numa infinidade de redes públicas Brasil afora, tanto municipais quanto estaduais. Mas também ela passa a ser gradativamente incorporada enquanto fundamentação pedagógica dos vários movimentos sociais, né? Inclusive o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem sistematicamente buscado alicerçar a sua concepção pedagógica nas várias formulações das pedagogias contra-hegemônicas e que nos últimos anos vem aprofundando seus estudos no campo da pedagogia histórico-crítica. Se eu fosse te resumir, Paulino, o que é necessário para se alicerçar na pedagogia histórico-crítica é possibilitar aos gestores e aos professores, aos pedagogos, aos educadores que almejam a construção de uma outra sociedade e possibilitar a seus educandos uma educação que busque a construção lá na frente de uma nova e contra-hegemônica sociedade, né, eles precisam ser solidamente formados em termos de uma compreensão de mundo, de homem e de educação. E isso eu acho que o conjunto dos escritos que hoje que nós temos disponíveis na pedagogia histórico-crítica, é isso que eles possibilitam. Zé, você veja, como nós temos uma história em movimento, né? E a grande pergunta dos professores em geral é assim: como é que a gente coloca em prática a teoria? Né? Como é que a gente coloca em prática a pedagogia histórico-crítica? Então, veja, se o mundo é um mundo em mudança, em movimento, em contradição, nós temos que pensá-lo exatamente nessa condição, né? Então, que a teoria possibilite essa compreensão para poder atuar nessa perspectiva exatamente de um mundo real, não ficar com uma ideia, ou seja, então trazer a pedagogia histórico-crítica, ela possibilita trazer o mundo para dentro da escola. Não é simplesmente uma teoria pedagógica, né? Mas é uma teoria pedagógica que permite compreender e desvendar e trabalhar com esse mundo real. Então, acho que nisso a pedagogia histórico-crítica dá uma contribuição extremamente importante, né, para a escola, para a sociedade, para o mundo, né? Acho que é isso. Zé, eu acho que meu camarada Paulino, antes de você entrar na tua questão, veja, nossos colegas professores da rede e das nossas escolas e das nossas salas de aula têm uma preocupação muito grande com a prática que ocorre em sala de aula. Ora, a prática por ela mesma não passa de praticismo. E uma prática que parta de uma situação de escola, se não for
refletida teoricamente, ela não conduz a um salto qualitativo. Né? Só tem uma forma dos professores melhorarem a sua prática em sala de aula. Ou seja, a receita de bolo é primeiro ele aprender a ler a receita do bolo. Né? Se ele quer se preocupar com a prática, ele tem que aprofundar a compreensão teórica que lhe possibilite, na prática, adotar um método de educar os seus alunos que possibilite a eles a compreensão do conteúdo que ele precisa ensinar. Não se faz isso se ele não dominar o conteúdo que ele precisa ensinar. Portanto, aos colegas professores, é fundamental que eles dominem uma concepção teórica, isto é, uma concepção pedagógica. Segundo, que eles dominem o conteúdo que eles têm que ensinar na sua sala de aula. E terceiro, eles têm que dominar o método de ensinar. Nós temos nessa perspectiva, né, do método, domínio do conteúdo, domínio da teoria, nós temos feito bastante pesquisa aqui, sobretudo aqui na Unioeste, na região oeste do Paraná, no estado do Paraná, porque o estado do Paraná tem sido meio que o celeiro de teste, o que começou primeiro, instituiu inclusive o chamado currículo para a escola pública do estado do Paraná, nessa perspectiva, mas a gente, depois desses 28 anos que já foram instituídos, nós podemos assim dizer que aí nós temos um desmonte da escola pública, um desmonte da pedagogia histórico-crítica, e nós ao mesmo tempo nos encontramos no pior momento de ataque, né, aos direitos à educação da escola pública. Mas a pedagogia histórico-crítica sempre foi tida como uma pedagogia de resistência, de luta, de enfrentamento. Todos os professores conhecem, já ouviram falar. Então, parece assim que uma das grandes tarefas que nós temos é de possibilitar o acesso de novo à teoria, à compreensão da pedagogia histórico-crítica, até para poder trabalhar nessa perspectiva. Se não conhece, não vamos trabalhar nessa perspectiva. Então, aquilo que você estava falando, a importância disso, né? E hoje nós conseguimos organizar uma forma que permite, na perspectiva da autogestão, né, fazer com que gerar uma mudança de atitude, né, ao invés de ficar como espectador, esperar que alguém fique nos ensinando, nos dizendo, nos falando o que temos que fazer, assim, nós tomarmos a frente, tomarmos a dianteira, né, assumindo como coordenadores, assumindo como relatores, participando de grupos, né, e lendo os textos. Então, nós conseguimos encontrar uma fórmula, um meio, um instrumento que permite fazer isso na forma de autogestão, as pessoas na escola, reunindo diferentes grupos, alunos, professores da graduação, da pós-graduação, da escola pública, da privada, trabalhadores da iniciativa privada, enfim, nós encontramos uma fórmula que permite expandir a pedagogia histórico-crítica para horizontes que ainda a gente não tinha conseguido chegar, mas a tarefa ainda é pequena, diante da tamanha necessidade, da tamanha exigência que nós temos para colocar e transformar essa pedagogia que é contra-hegemônica numa pedagogia hegemônica. Esse é o nosso desafio, né? Porque é essa pedagogia que nos interessa, que vai ao encontro das nossas necessidades e uma educação de uma sociedade de um mundo diferente. Paulino, uma pedagogia revolucionária, ela só será hegemônica quando a revolução, a transformação do modo de produção capitalista, ela ocorrer em escala internacional, né? Você me conhece há muito tempo e sabe que eu não sou nada pessimista. Eu acho que o processo de transição do modo capitalista de produção para o novo modo de produção, ele já vem ocorrendo desde o final do século XIX. Né? Nós estamos em plena transição, não é algo que vai estar se dando lá no futuro, né? Pela tomada revolucionária, pela tomada do poder. Isso já vem se dando, né? O processo de construção de uma base econômica, né, em que as forças produtivas são sociais, elas exigem cada vez mais o consórcio social de trabalhadores e já numa escala internacional, né? Acho espetacular que a gente tenha um portal
em que de maneira autogestionária os educadores possam se organizar pelos seus locais de trabalho, pelas redes educacionais, pelos movimentos sociais e comecem a estudar profundamente os fundamentos da concepção pedagógica histórico-crítica, né? A vasta bibliografia que possibilita isso. Também, nesses grupos, é possível se conversar e trocar experiências quanto ao que e como ensinar para os alunos. Há um conjunto de experiências exitosas no nosso país com relação à implementação da pedagogia histórico-crítica e de outras formatações de uma pedagogia revolucionária, né? E, principalmente, que os nossos colegas, eles tenham a convicção que só é possível avançar no que e no como ensinar se politicamente eles estiverem convencidos que nós temos que formar as novas gerações para que construam uma nova sociedade. Politicamente, sob o capitalismo, é impossível construir um novo homem e uma nova sociedade, porque a racionalidade do capital, Ou irracionalidade? ela é irracional. É destruir as duas únicas grandes riquezas que existem no nosso mundo, que é a própria natureza, né, e o homem. E é isto que o capital está fazendo. Ele, na sua racionalidade de garantir a lucratividade a qualquer preço, ele destrói a natureza e destrói o próprio homem. Não é isso que nós queremos lá no futuro para os nossos filhos e netos. Nós queremos construir para os nossos filhos e netos um novo mundo, em que a gente tenha condições de viver mais harmonicamente, de maneira mais coletiva, autogestionando a nossa própria vida e a nossa própria existência. Tem uma característica da educação nos nossos sistemas de educação, é que o Estado burguês, ele é um Estado que se desmonta a olhos vistos. E o desmonte do Estado burguês, ele se verifica a cada eleição, em que mudam os governantes, eles querem partir do zero em tudo, o que seja a administração pública, inclusive na educação. Qual é a garantia, Paulino, que nós temos que nós vamos fazer avançar a educação? É formando os educadores para que isso não ocorra nas nossas escolas. E eu acho que a ideia do portal, enquanto formador autogestionária lá nas escolas e nas redes dos educadores, é a garantia que a gente não recue, não parta do zero, porque nunca a gente parte do zero. É necessário que a gente continue onde a gente está, avançando, porque a escola muda governo, a escola continua. Muda aquele conjunto de crianças em sala de aula, entram novas crianças, novos jovens, novos adultos para serem educados, e o nosso trabalho pedagógico continua. É esta garantia de continuarmos a realizar um trabalho que seja formador de um novo homem para uma nova sociedade que nos alavanca e nos anima a ir para frente. O Saviano tem ressaltado, né, que hoje a pedagogia histórico-crítica começa, de certa forma, de uma atitude pessoal, né, de uma pessoa, mas hoje ela se constitui, claro, ela é uma pessoa, mas está num contexto que não é Saviano sozinho, né, tem outros educadores se preocupando com as mesmas questões, buscando sair. A pedagogia histórico-crítica se manteve firme e aguentou todo esse tempo aí, né? Mas hoje o próprio Saviano fala assim que é uma construção coletiva, né? E nisso é que se coloca o grupo de estudo, esses grupos de estudos, que
nós estamos organizando. E queria agradecer imensamente, porque exatamente nós podíamos formar um grupo aqui, mas o fato é que dessa forma, com esse portal, ele permitiu que cada educador, em cada local, em cada espaço desse Brasilzão todo, ele possa se organizar um grupo lá. Então, não é uma construção sozinha, não é alguma coisa que está ocorrendo que nós estamos fazendo sozinhos. Nós temos um papel importante em proporcionar essas condições, esses instrumentos, viabilizar isso, que é um trabalho extremamente grande, né? Mas nós estamos felizes por quê? Porque nós já chegamos a mais de 200 grupos, saindo de um grupo em 2017, no primeiro semestre, passamos a 49 no segundo semestre, e hoje nós passamos, o desafio que eu tinha colocado no final do ano passado era chegar a 150, me chamaram de louco, mas a gente já ultrapassou a 200. Isso significa que agora, com 200 grupos, são 200 grupos que têm grupos de 5, de 10, de 20, 30, de 40 pessoas ou mais até em cada grupo. Então, são pessoas que cada um tem um conhecido lá num outro local, numa outra escola, que pode estar mobilizando, que pode estar incentivando também fazer a mesma coisa, também organizando um grupo lá. Ou seja, então nós podemos crescer rapidamente, espalhar isso para o Brasil inteiro, para outros lugares, os colegas que estão aqui no Chile, que eu estou desafiando, estamos conversando. No Paraguai, já iniciamos uma conversação no Paraguai também. E, então, há a possibilidade assim, que a gente cresça, mas precisamos crescer solidamente, Zezo. Precisamos conhecer com estudo, de fato, não é para certificar ninguém. O certificado até existe, mas ele é uma consequência, mas as pessoas têm que participar. Por isso que tem um coordenador, tem um relator, a coisa é séria, né, que faz um controle, tem os encontros de estudo, as leituras, tem um programa de estudo, todo mundo pode fazer, exatamente, segue esse programa, eventualmente até pode fazer mais, porque alguns grupos, inclusive, articulam e colocam outras questões dentro, mas tem um programa a ser executado. Então, eu gostaria que você agora dirigisse uma mensagem para essas pessoas que estão participando, né, e se somando nessa história da construção, da história da pedagogia histórico-crítica e da educação brasileira, e falando uma mensagem para essas pessoas que estão lá já participando desses grupos e que possam ser partícipes desse grande projeto coletivo de construção de uma nova educação, né, nesse momento. Então, vamos lá. Acho que o professor Saviani, Paulino, ele acertou quando, numa de suas falas, num de seus escritos, ele bem caracteriza que só é possível a construção, a sólida construção de uma pedagogia contra-hegemônica como a pedagogia histórico-crítica, se ela for um trabalho coletivo, né, de intelectuais e de educadores. Né, pensando que nossos colegas educadores, eles são os intelectuais que levam ao processo de construção cada vez mais ampliada da pedagogia histórico-crítica. Aos colegas educadores, é este exatamente o recado. Em cada um dos nossos locais, solidificarmos os nossos estudos e as nossas práticas com a pedagogia histórico-crítica, que é a compreensão teórica que parte da realidade, né? Não existe compreensão teórica por si mesmo, a não ser nas concepções essencialistas, que concebem que as ideias elas se autoconstroem ou no sujeito ou por força de um ser superior que possibilita essa compreensão. Nós, ao contrário, achamos que é necessário que o conhecimento parta da realidade, se elabore teoricamente, e ele teoricamente possibilita uma compreensão cada vez mais ampla e sólida da própria realidade existente. É isso que os educadores têm como desafio à sua frente. Dominar uma compreensão teórica, cada vez mais procurando entender a realidade econômica, social,
política educacional na qual a escola se insere, o seu processo educativo se insere, fazendo da educação uma arma política para que seus educandos tenham uma compreensão crescentemente crítica do mundo. Esta educação, ela precisa simultaneamente articular o ensino, a formação do corpo, né, mas que também que ela consiga incorporar-se no mundo do trabalho do educando. Não que a incorporação do trabalho enquanto princípio educativo e não como princípio exploratório, né, seja algo que a escola deve trazer como que numa brincadeira para dentro da escola. Né? Não é a hortinha dentro da escola que vai estar resolvendo este equacionamento de colocar o mundo do trabalho no campo da educação, mas é os educandos envolver-se nas práticas produtivas que sua comunidade se insere. Se é um movimento de trabalhadores sem terra, uma escola no movimento dos trabalhadores sem terra, que as crianças da escola, além dos cuidados com a escola, né, que devem ser chamadas e envolvidas, né, a escola não deve ser limpa e cuidada pura e simplesmente por aqueles que são pagos para isso, mas pelas crianças e professores que estudam em nossa escola, mas que eles também se envolvam nas atividades da sua comunidade, com o plantio, com o cuidado da horta, com o cuidado dos animais. Se a escola ela se localiza numa comunidade de produção industrial, que as crianças sejam levadas nas unidades industriais e produtivas de sua comunidade e sejam iniciadas no trabalho propriamente industrial, como forma, inclusive, de compreenderem de forma cada vez maior que as mercadorias que nós consumimos, elas não vêm para a nossa boca, não vêm para a nossa mesa de forma milagrosa. Tudo aquilo que a gente consome, que a gente precisa, elas vêm através do trabalho humano. O frango que a gente come, ele não é um frango que se autoproduz, se autoabate e se autocoloca nas gôndolas dos supermercados. Eles são produzidos pelo trabalho do homem. Os alimentos que a gente cotidianamente come, eles não se autoproduzem, não se autoprocessam e se colocam no nosso prato. Ele resulta da atividade do plantar e do colher, enquanto atividade produtiva do homem. Né? As nossas roupas, os objetos que a gente se utiliza, eles não se autoproduzem e não se autocolocam nas gôndolas dos mercados e das lojas. Né? É necessário que as nossas crianças passem por um processo de desfetização do mundo da mercadoria e compreendam que eles precisam produzir aquilo que nós necessitamos. É por isso que é fundamental que a educação ela seja suficientemente formativa para articular ensino, a formação do corpo através dos exercícios físicos e a formação para a produção e para o mundo do trabalho, que só o trabalho, o exercício do trabalho, ele possibilita. Meus colegas educadores, a tarefa que a gente tem pela frente é enorme. É possibilitar aos nossos educandos a compreensão do mundo para que possamos nós, como demiurgos, como criadores de nossa própria história, produzir um novo mundo e uma nova sociedade para os nossos filhos e netos. Muito bem, César. Obrigado.
eu queria dizer o seguinte, que como a gente produz, né, os bens materiais, também somos os responsáveis para produzir uma nova educação, né? Somos responsáveis para produzir uma nova educação. E nisso nós não fazemos sozinhos. Nós reclamamos quando nos impõem, né, as leis, as normas, as mudanças, nos tiram direitos, né, desmontam com as nossas conquistas. Então, só podemos fazer diferente, podemos construir algo que venha ao nosso encontro, a emancipar-nos humanamente, se nós tomarmos a direção. Nós que produzimos tudo, temos que dar a direção também a isso tudo. Uma parte? Sim. Da mesma forma que nós produzimos os bens materiais que necessitamos para a nossa vida, nós também produzimos a nossa vida social, produzimos as nossas ideias e produzimos a nossa vida espiritual, nossa vida artística, né? E isso é obra de um trabalho coletivo. E isso tem que a escola participar ativamente. Então, nesse sentido, a gente agradece também, além de agradecer os ESO, quero agradecer a todos os coordenadores, todos os relatores, todos os integrantes de cada grupo no Brasil inteiro que estão se mobilizando, estão fazendo parte, estão fazendo esse esforço terrível, porque tem uma sobrecarga de trabalho muito grande já na escola, em casa e tudo que é lugar, muitas exigências, mas não nos cabe outra tarefa hoje, diante de tudo o que está acontecendo, a realidade, o mundo, a escola, a educação, e tudo está implorando que a gente construa uma nova humanidade. Então, e depende de nós, não vai depender de ninguém, né? Da classe dominante, nós sabemos o que ela nos dá, né? Vai depender de nós a construção dessa nova humanidade. E gostaríamos de contar com cada um de vocês para que a gente possa solidificar esse grupo e que se multiplique, cada um seja responsável para organizar mais um grupo no próximo ano, né, encontrando mais um colega lá na outra escola, lá no outro estado, lá no outro município, onde ainda não chegamos. Vamos juntos construir essa nova educação e uma nova sociedade. Muito obrigado. E para isso, tarefa para agora. Fora Temer, Lula livre e eleições já.